de Natal FM, a rádio da família. Um ótimo dia para você que está sintonizado com a gente neste domingo, 1º de junho de 2025, novo mês se iniciando. Hoje também celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos conversar com Marcos Túlios, ele que é publicitário, também escritor, ex-coordenador da PASCOM Nacional, também mestre em comunicação, integrante do grupo de reflexão sobre comunicação GRECOM da CNBB e assessor de comunicação de Caritas na América Latina. Sou Luísa Gualberto e vou ficar com você nessa próxima hora para a gente conversar aqui com Marcos Túlios e refletir sobre o tema do nosso programa de hoje. Um ótimo dia, Marcos. Bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, Luísa. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Sempre uma alegria poder participar e compartilhar com os ouvintes esse momento tão importante de aprender com a igreja, porque quando falamos, aprendemos também. Sem dúvidas. E aí, para a gente começar o nosso programa, neste ano, o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais aborda partilhar com mansidão a esperança que está em vossos corações. A mensagem foi publicada ainda pelo Papa Francisco, né, o saudoso Papa Francisco. E aí eu queria começar com você, Marcos, pedindo para que você falasse em linhas gerais, o que é que o Papa Francisco ele propôs com a temática deste ano para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Bom, Luísa, primeiro é importante afirmar que essa mensagem ela se insere no contexto do Jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança. Então, quando o Papa Francisco propôs este tema, do partilhar com mansidão e esperança, ele tinha muito presente o Jubileu que a gente está celebrando, que foi aberto por ele em dezembro do ano passado, e que nos chama todos a ser peregrinos. E diante dessa realidade que a gente está vivendo de um mundo armado, e não só um armado fisicamente, ou seja, de pensar na dimensão bélica, mas o Papa também chama e encoraja a desarmar a comunicação, viver uma comunicação desarmada, para que assim nós possamos ter um ambiente mais saudável, possamos com mansidão. Aqui me parece que fica muito claro também, é uma bonita relação que o Papa Francisco fez na mensagem, né, de a mansidão contrapor ao desarmamento. Às vezes a gente só contrapõe a paz como a ausência de guerras, mas aqui o Papa vai um pouco a mais, inclusive recordando as bem-aventuranças, né, quando fala dos mansos. Então, a mansidão como uma característica para todas as pessoas e principalmente para os comunicadores na sua tarefa de fazer uma comunicação desarmada, uma comunicação purificada, para que assim também ela possa ser um sinal de esperança no mundo de hoje, marcado por, dentre outras coisas, como o Papa salienta logo no início da mensagem, a polarização, a desinformação, e isso tudo então vai complexificando este mundo que a gente vive e, por conseguinte, também complexificando a nossa comunicação. E aproveitando até que você falou sobre isso, o Papa ele divide a mensagem em tópicos, o tema da mensagem em tópicos, e justamente o primeiro deles é esse que você já introduziu aqui para nós, que é o desarmar a comunicação. E aí, aprofundando mais um pouquinho nesse tópico, o que é que o Papa Francisco quis dizer com isso, desarmar a comunicação? É interessante, ele coloca nessa mensagem que ele já insistiu nisso, já colocou essa necessidade de desarmar a comunicação algumas vezes. E aí abre um parêntese também para mencionar que o próprio Papa Leão XIV traz essa realidade também, seja no encontro que ele teve com os comunicadores logo no início dos primeiros dias após a sua eleição, mas também no dia da sua eleição, quando ele falou da paz desarmada e desarmante. Essa é uma expressão que tem sido usada. Desarmar a comunicação é a gente devolver à comunicação aquilo que
é dela, aquilo que é próprio. E aí a comunicação muitas vezes não gera esperança, gera medo, gera desespero, preconceito, rancores, por tudo aquilo que vai sendo colocado nos processos de comunicação. Então, quando o Papa chama a atenção e convida a desarmar, inclusive fala até fanatismos, ódios, são realidades presentes na comunicação hoje, é preciso, então, desarmar a comunicação, fazer com que ela volte, poderíamos assim dizer, ao seu estado natural. Uma comunicação que parte, como ele mencionou ao longo do seu pontificado, na primazia da escuta, no dar a atenção ao outro, na capacidade de gastar a sola dos sapatos, de formar comunidade. E quando ele coloca também o desarmar a comunicação, é bonito que ele traz um pensador francês, o Georges Bernanos, inclusive como uma inspiração, porque às vezes a gente acha que uma comunicação desarmada e um mundo desarmado pode beirar a uma certa ingenuidade. E o que o Papa coloca é que é necessário a gente assumir esse risco de viver uma comunicação desarmada. A frase que ele usa do Bernanos é exatamente essa, né? A esperança é um risco que é preciso correr. É o risco dos riscos. Porque ela não é uma virtude quando a gente fala de uma comunicação desarmada e que produz esperança. Não é uma comunicação ou não é uma esperança que está aí tão evidente. Inclusive, em outros momentos, o Papa Francisco usa essa expressão, lá em 2017, que a esperança é a menor de todas as virtudes, porque ela permanece escondida nas tramas da vida e ela está ali como que assim presente. Nem sempre a gente vê, mas ela está sempre por aí. É uma virtude escondida, paciente, pertinaz. Então, quando o Papa chama a atenção para o desarmar a comunicação, é diante de todo este ambiente que a gente vive, no qual a comunicação está inserida, buscar reanimar a comunicação com uma esperança, né? Fugindo do espetáculo, da agressividade, dos slogans, das frases de impacto, mas realmente ter uma comunicação que seja um reflexo, do ponto de vista cristão, do próprio Evangelho. E Marcos, você como um estudioso, né, faz parte inclusive desse grupo de reflexão sobre comunicação da CNBB, na sua visão, assim, por que a gente chegou a esse ponto, né, digamos assim, de um mundo polarizado no que diz respeito à comunicação, né, de um ambiente, às vezes, digamos, nocivo, né, em que há muitos embates. Na sua visão, por que chegamos até aqui? Essa talvez seja a pergunta do milhão, viu, Luísa? e é importante a gente observar assim, que a comunicação, ela muitas vezes ela é tanto causa como consequência desses processos que a gente está vivendo. E principalmente a comunicação digital. A gente vive num mundo muito acelerado, em que as pessoas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, em que nós fomos assumindo algumas posturas que talvez contradissessem com o nosso ser humano e com o nosso ser comunidade, e por que não dizer também do nosso ser casa comum, pensando numa visão mais integral. Fomos aniquilando o outro, isso seja concretamente ou metaforicamente, fomos destruindo o outro nas escolhas que a gente foi fazendo de egoísmo, de lucro, de prepotência. Então tudo isso a comunicação tanto sofre, mas ela também às vezes contribui nesse mundo amplamente digitalizado que a gente vive. Ou seja, tudo se tornou um espetáculo. A gente passou a comunicar mais essas coisas que talvez contradissessem com o nosso instinto do ser humano. Então eu acredito que a gente, o recuperar esse sentido mais primitivo, mais primário da comunicação, seja o recuperar e reaprender a nossa própria humanidade, reaprender a nossa identidade e de que maneira que nós
fomos nos colocando no mundo. Ou seja, esse complexo sistema que a gente vive de destruição do meio ambiente, de destruição das pessoas, os reflexos que a gente tem sentido, por exemplo, do aquecimento global e tantos fenômenos, são frutos de uma vida talvez muito egoísta e individualista que a gente foi construindo ao longo do tempo e que foi refletindo também nesse nosso modo de comunicar. Quando nós fomos passando de um ambiente mediatizado para um ambiente hipermediatizado, que grande maioria das pessoas, hoje no Brasil, mais de 86% da nossa população tem acesso à internet por meio de um dispositivo móvel, a gente foi tornando também refém disso. Então fomos caindo numa bola de neve, ou seja, a gente não consegue mais filtrar aquilo que a gente quer receber, digamos, como uma notícia boa, ou como ato ou algo bom do ser humano, mas fomos nos tornando também reféns dessa dinâmica comunicativa, né? Fomos nos tornando reféns e presas também deste processo, que vai desde as guerras verbais, ou seja, nós fomos nos tornando também mais intolerantes, mais impacientes nesses processos, e vai gerando também novos paradigmas de competição, de dominação, de possuir, de manipular. Então tudo isso vai complexificando e fazendo com que a gente chegasse nesse estágio que estamos hoje. Quando a gente olha para a mensagem do Papa Francisco e por tudo aquilo que foi o seu pontificado, ele nos faz ter uma visão muito otimista e esperançosa, mas não podemos também que seja uma visão ingênua, né? Precisamos de ser realistas também, que a situação está se tornando cada vez mais complexa. Sem dúvidas. E como nós, como comunicadores católicos, agentes da PASCOM, como é que a gente pode ser o propagador dessa comunicação dessa comunicação desarmada, principalmente no ambiente eclesial? Eu sou muito adepto, Luísa, da prática da escuta. Eu acredito que todos os nossos processos comunicacionais, especialmente na igreja, eles precisam de recuperar a importância da escuta nesse processo. Muitas vezes nós fomos nos envolvendo mesmo nesse corre-corre e fomos perdendo essa capacidade de escuta, que deve ser algo primeiro no nosso agir cristão. E aí, quando nós paramos para escutar, acho que o próprio ato da gente parar para escutar o outro nas nossas realidades cotidianas, na nossa vivência pastoral, no nosso ambiente de trabalho, já é um grande indicativo para a gente começar a desarmar a comunicação. Porque quando eu me coloco diante do outro, ele passa a ser importante para mim. Não é só um outro qualquer, não é um inimigo, não é uma ameaça, mas ele também me coloca diante desse processo de autorreconhecimento e de construção da minha identidade. Então, parar para escutar o outro. E depois considerar que a esperança e a comunicação desarmada não são elementos passivos no nosso agir. O Papa Francisco retoma na mensagem uma expressão do Papa Bento XVI, na encíclica Salvos pela Esperança, mas também que ele apresenta em mensagem anterior para o Dia Mundial das Comunicações, que é de uma chamada virtude performativa, ou seja, que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de nos levar a um processo contínuo de conversão. Talvez um dos grandes perigos e um dos grandes erros resida em que a gente pensa que a gente se converte uma vez na vida e está pronto e acabado. E para quem crê, a conversão ela é um processo permanente. A gente tem que converter um pouquinho todo dia. Então, cientes dessa necessidade contínua de conversão e desta necessária atitude de escuta, nós vamos então reconhecendo e colocando o outro no seu devido lugar, nos processos, nas relações,
e vamos desarmando a comunicação. Eu acredito nessa revolução pequena e silenciosa que a gente vai fazendo e que aos poucos ela vai transformando os ambientes. Talvez haja muita gente propagandeando aí grandes coisas e se a gente considerar as nossas pequenas possibilidades contínuas, constantes de mudança e de promover esperança, a gente já vai estar fazendo um bem danado à humanidade. Marcos Túlio, você continua aqui com a gente, assim como quem está nos acompanhando em casa, no trabalho, no seu deslocamento. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui na nossa sintonia. Estamos apresentando o programa Aprendendo com a Igreja nesta semana, falando sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que neste ano tem como tema partilhar com mansidão a esperança que está em vossos corações. E para refletir conosco sobre esta temática, a gente está recebendo hoje o publicitário Marcos Túlio, também escritor, mestre em comunicação e assessor de comunicação de Caritas na América Latina. Marcos, nesse segundo bloco, eu queria que a gente começasse falando sobre o segundo tópico que o Papa Francisco elencou dentro da mensagem que ele escreveu para a vivência desse Dia Mundial das Comunicações Sociais. Ele fala sobre dar com mansidão a razão da nossa esperança. E aí, o que é abordado nesse tópico? Bom, Luísa, é importante a gente observar que essa é exatamente a fundamentação bíblica da mensagem. Sempre a mensagem tem uma inspiração bíblica e é exatamente aí que reside o tema neste trecho da primeira carta de Pedro, no capítulo 3º, de partilhar com mansidão e esperança aquilo que está nos corações. E como eu mencionava no início da nossa conversa, a gente não pode considerar a mansidão como uma certa ingenuidade, como alguém bobinho. Mas aqui o Papa Francisco ele coloca o sentido de ser manso ou de cultivar a mansidão hoje. A primeira delas é que a mansidão, assim como a esperança, partem de uma pessoa que é concreta na nossa vida e com a qual nós nos relacionamos, que é o próprio Jesus. Ou seja, a fonte da mansidão é o próprio Jesus. Então, um chamado para um comunicador é olhar para o próprio Jesus e Jesus ressuscitado, que infunde no coração de cada pessoa esse estilo de comunicar. Me parece que aí está uma chave importante para nós que o Papa Francisco deixa, ou seja, o partilhar com mansidão é um estilo de comunicar. E aí isso é fruto também de uma dinâmica interior. Ou seja, quando a gente fala do partilhar com mansidão e partindo da palavra de Deus, significa que a comunicação em nós e para nós, ela é parte também desse processo espiritual que a gente vai construindo. Uma segunda questão que o Papa coloca é de estar dispostos a dar razão dessa esperança a todas as pessoas. O Papa faz, inclusive, essa observação na mensagem, que seja, partindo daquilo que o apóstolo Pedro coloca na passagem bíblica, que não podemos ser seletivos no nosso comunicar, mas dar as razões sempre a quem quer que seja, onde quer que seja, para que possa ressoar a beleza do amor de Deus. Ou seja, é o chamado a ser testemunhas dessa comunicação que vai gerando em nós a conversão verdadeiramente do coração. E uma comunicação feita com mansidão, o Papa coloca aí uma expressão que ele utiliza em vários momentos do seu pontificado, que é a comunicação da proximidade. A proximidade como um atributo de Deus, né? Ele inclusive fala, né, que um estilo distintivo, que é o da proximidade, da compaixão e da ternura, e que nos faz entender que o outro
é o meu companheiro, o outro, a outra é meu companheiro, é minha companheira no caminho, nessa jornada da vida, e que por isso nós devemos comunicar com mansidão, também como uma atitude de respeito, como uma atitude de quem faz com a gente este caminho. E aí concluo dizendo, né, ou seja, me parece que esse comunicar com mansidão não tem outro caminho senão partir do coração e chegar ao coração. Ele coloca em duas mensagens, um chamado a escutar com o coração e depois falar com o coração. Está aí o ponto de partida, então, para essa comunicação com mansidão e esperança. E seguindo na mensagem, ele também fala sobre esperar juntos. Esse seria um tópico que está mais relacionado, digamos, com o Jubileu da Esperança? Sim, a gente pode sim fazer essa leitura do esperar, o esperar juntos, né? Entendendo-nos como companheiros de caminho, e que, partindo desta comunicação feita com mansidão, a gente vai construindo uma relação de confiança, vai criando um estilo comunicativo e não apenas colocando os outros como os nossos inimigos. É reconhecer verdadeiramente o outro como alguém que me faz crescer na fé, crescer no amor, e a esperança, algo muito bonito, e a frase que o Papa coloca logo no início desse tópico, é que a esperança é sempre um projeto comunitário. A esperança não é egoísta, a esperança não é individualista, mas é esperar juntos, porque a esperança não nos isola. A gente pode olhar o tema do próprio jubileu, né? O Peregrinos de Esperança está baseado na carta aos Romanos 5,5, de que a esperança não decepciona. Eu acho bonito que o verbo, né, pode ser traduzido como decepciona, engana, defrauda, confunde, tem várias expressões, mas é para realmente nos alertar que na esperança não é engano, e quando nós nos colocamos num caminho de construção coletiva, entendendo que a esperança é um projeto comunitário, nós vamos também nos encorajando e percebendo que a esperança ela vai nos desafiando, é uma virtude também contracultural, ou seja, vai nos desafiando diante de tudo aquilo que é e que se apresenta como uma tendência hoje. A esperança nos obriga a remar contra a correnteza, a ir na contramão para realmente manifestar aquilo que nós somos, filhos e filhas de Deus, com a esperança vibrante e pulsante no nosso coração. E por fim, na mensagem do Papa Francisco, ele encerra pedindo para que a gente não esqueça o coração. E acho que é uma marca, né, nas mensagens do Papa Francisco, do pontificado dele, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, sempre falar no coração. Não é isso? Então, assim, o que é que isso significa, Marcos? Sim, é bonito, Luiz, a gente olhar para isso, porque não se trata de fazer uma comunicação puramente estética. Hoje a gente vê que a estética domina muito, seja nas nossas próprias relações ou nas pessoas que a gente convive, né? Tem muita gente insatisfeita com o seu corpo, que tem que passar por tantos processos para talvez se embelezar. Nem todos ficam belos, né? Mas quer sempre buscar algo e vai esquecendo do interior. Quando o Papa chama a cuidar, a não esquecer o coração, é uma chamada para cuidar de onde parte a verdadeira comunicação. E aí ele tem uma expressão muito bonita, uma analogia que ele coloca na mensagem, que em um chamado a contar histórias, ele faz analogia com os exploradores de ouro que incansavelmente peneiram até encontrar uma pequeniníssima pepita. Às vezes passa ali o dia todo buscando e vai encontrar algo muito pequeno, mas parte de um desejo profundo, de uma necessidade. Mas, acima de tudo, quando a gente traz para a realidade do coração e da comunicação, é a gente pensar que parte do coração e da vida interior. A verdadeira comunicação, e especialmente se ela é feita nessa chave de mansidão e esperança,
ela é reflexo da nossa vida interior. Também não há como a gente tentar falsear, enganar ou produzir uma comunicação que seja perfeita esteticamente, porque ela não vai tocar o coração. Talvez ela pode convencer como um verniz, como algo muito bonito, mas ela não cumpre o seu princípio de ser realmente uma comunicação feita com o coração. Então é bonito a gente olhar, a palavra coração é muito presente nas mensagens, né, nestes anos, nas 12 mensagens do Papa Francisco, ela aparece muito, e essa agora que a gente celebra também o Dia Mundial das Comunicações. Sem a sua presença física, ela se torna também um testamento aos comunicadores, é uma mensagem testamento e que reforça tudo aquilo que ele colocou durante o seu pontificado. Para você que está chegando aqui na sintonia da Rural de Natal FM, estamos apresentando o programa Aprendendo com a Igreja, hoje recebendo o publicitário Marcos Túlios para falar sobre a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é celebrado neste domingo, 1º de junho. Marcos, para a gente encerrar esse bloco, eu queria que você falasse um pouco agora como é que a gente pode aplicar esse tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, enquanto agentes de pastorais da comunicação e também agentes de um modo geral, como você mesmo já falou aqui durante o programa, essa mensagem não se destina exclusivamente aos comunicadores, não é mais para todo o povo de Deus. Eu fico pensando, Luísa, quantas vezes que a gente escolhe um estilo agressivo de comunicar e vai perdendo aquilo que deveria ser constitutivo do nosso ser humano e da nossa capacidade de comunicar, né? Então, acho que a primeira, uma primeira atitude aqui para nos moldar é pensar nas escolhas que a gente faz, né? Por que eu vou fazer uma comunicação aos gritos, uma comunicação impulsiva, uma comunicação agressiva, sendo que eu posso exercitar uma comunicação mais paciente, uma comunicação mais tranquila, uma comunicação mais generosa? Então eu sempre falo assim, às vezes a gente está tão acostumado a fazer tudo a toque de caixa e vai se reproduzindo. Então talvez uma primeira escolha, uma primeira ação pastoral é mudar o nosso estilo de comunicar. A forma como eu me coloco diante do outro. Se a comunicação, como o Papa nos chama a cuidar do coração e partir da vida interior, então vamos fazer uma comunicação mais paciente, menos apressada. A gente às vezes não quer nem parar, deixar que o outro termine de falar para a gente já começar a responder, a contestar e fazer isso tudo de uma maneira realmente muito agressiva. Então é ir, digamos, pesando os nossos comportamentos também como ser humano, né? Inclusive há uma metodologia muito interessante que é o da comunicação não violenta. Eu acho que esse é um dos caminhos também importantes e necessários para a gente aprender hoje a cultivar a esperança, ou seja, a comunicação não violenta, escolher um estilo mais paciente, mais pacífico de comunicar. E perceber também que, enquanto comunicadores, nós somos elementos de integração na vida da nossa comunidade. Às vezes as comunidades se tornam lugar, as pastorais dos movimentos, lugar onde que deveria resplandecer a beleza do segmento de Jesus e às vezes resplandece as brigas, as intrigas, a fofoca, e vai criando um ambiente nocivo ao nosso ser humano. A comunicação pode ajudar grandemente nesse processo quando também nós entendemos o nosso papel na comunidade. Se uma fofoca chega, não vamos passar para frente. Vamos contribuir para que aquela relação se estabeleça, uma relação mais verdadeira, uma relação mais transparente, uma relação mais coerente no Evangelho. Acredito que por esses pequenos gestos, e aí vai criando um efeito de corrente do bem, que a gente vai mudando também as nossas atitudes. Muda o nosso modo de falar com o Senhor, de escutá-lo, muda também o nosso modo de escutar e falar com o irmão. Marcos, você continua aqui com a gente, ainda temos mais um bloco do nosso programa, e você que está nos acompanhando em casa,
no trabalho, no seu deslocamento, aí na organização das atividades da semana, também continua aqui com a gente. Vamos a um rápido intervalo e já já a gente está de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Rural de Natal FM, a rádio da família. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 1º de junho. Eu sou Luísa Gualberto e hoje estamos falando sobre a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é celebrado neste domingo, 1º de junho. E estamos recebendo hoje o publicitário Marcos Túlio, que também é escritor, mestre em comunicação, integrante do grupo de reflexão sobre comunicação GRECOM da CNBB e também assessor de comunicação de Caritas na América Latina. Marcos, aproveitando a sua participação aqui no nosso programa, eu queria que você falasse agora um pouco sobre o legado do Papa Francisco para a comunicação. Bom, eu acredito que o principal legado do Papa Francisco seja o seu testemunho de comunicador. E a gente via que ele fazia isso com uma naturalidade muito grande. Não era algo forçado. Quando o Papa parava para escutar alguém, quando ele abraçava, quando ele fazia um sinal em linguagem de sinais, ele se colocava por inteiro. Então era alguém que comunicava em tudo. Com a palavra, com o gesto, com o silêncio, com a lágrima, com os sentidos. Esse, para mim, talvez seja o principal legado do Papa, recuperando que a comunicação não se dá apenas por palavras, por imagens, por conteúdos, mas é uma comunicação humana, humanista e humanizadora, na medida em que nós a vemos como um processo integral e que parte de elementos muito simples e sensíveis, como mencionamos aqui alguns durante esse programa, como a escuta, a capacidade de reconhecer o outro, de parar para escutar. Então, acho que o grande legado para a comunicação do Papa Francisco é esse, de nós vermos a comunicação como um processo integral e que vai nos tornando e contribuindo para um mundo melhor. Não só uma comunicação capaz de produzir conteúdos, uma comunicação informativa, mas uma comunicação que é reflexo da vida interior e deste nosso segmento à pessoa de Jesus. E você, agora no início do ano, teve a oportunidade de estar com ele pessoalmente. E aí, para você, como comunicador, como cristão católico, como é que foi esse momento? Conta pra gente a sua experiência. Foi um dia lindo, acho que cada vez, não há uma vez sequer que eu me recorde desse momento e que eu não me emocione, porque a memória de realmente alguém que nos inspira e que vive de fato aquilo que ele fala. Eu acho que foi o exemplo mais concreto, ou seja, quando eu estava diante dele foi um momento tão curto, mas que tinha sabor, cheiro e peso de eternidade, porque ele não se deixava, digamos, afetar por aquilo que era exterior. Eu me sentia como se estivesse realmente sozinho com ele, que não tinha mais ninguém naquela sala, porque ele vive por inteiro, ele para escutar. Quando eu conversei, mostrei para ele, entreguei os meus livros, mostrei a foto dos meus pais, pedi que ele abençoasse, ele olhava assim, fixamente e dava a atenção. Eu acho que é uma expressão de que nos falta muito hoje, essa capacidade de viver aquilo que a gente está vivendo por inteiro. Às vezes é uma notificação que chega, é uma mensagem, a gente não para dar a devida atenção ao outro. Então essa é a lição que fica para mim deste encontro que eu tive com o Papa Francisco, pela escuta que ele me ofereceu, pela atenção e também pelo abraço que eu pedi, né? Então, eu perguntei para ele, posso te dar um abraço? E ele me respondeu, como não? E foi aquele abraço cheio de ternura e que eu vou levar para sempre, que eu sinto até hoje, aquele toque, aquele carinho.
Então, Luiz, eu acho que assim, recordar esse momento, esse encontro, é recordar uma experiência de sentir-se amado. E assim como eu me senti por ele, como tantas outras pessoas, acho que é um exercício também para que cada um de nós possa fazer, né? De que viver os momentos com intensidade, com integridade, com inteireza, fazendo dessa uma experiência que realmente nos marque. Sem dúvidas. E agora a gente está num outro momento, início de um novo pontificado, agora o Papa Leão XIV. E aí, Marcos, qual é a sua expectativa do ponto de vista da comunicação para esse novo pontificado? Bom, o Papa Leão XIV eu tenho acompanhado assim, muito de perto também, como estudioso e como cristão católico, as falas, os discursos dele. É uma pessoa que nos mostra também o seu estilo. Há uma dinâmica da continuidade, acho que também isso é algo bonito da gente perceber, mas ao seu estilo. Talvez muitos quisessem que fosse um Francisco II, mas nós temos o Leão XIV, com o seu estilo, com mais tímido, mas que também não deixa de trazer aquilo que é próprio dos seus atravessamentos, eu diria, enquanto uma pessoa que foi missionário aqui na nossa América Latina. Então isso também diz muito dele. Acho que a principal expectativa para a comunicação é que ele continue nos impulsionando nessa comunicação da proximidade, nessa comunicação da ternura, do afeto, da comunicação verdadeiramente humana. E isso ficou muito evidente já no primeiro encontro que ele teve com os comunicadores, ou seja, foi o primeiro grande grupo que o Papa Leão XIV encontrou nos seus primeiros dias de pontificado, né? Então, perceber e observar também aquilo que ele disse ali para os comunicadores como uma expressão de profunda humanidade, de alguém que quer se fazer próximo dos comunicadores. Então eu vejo com muita expectativa, com muita esperança, e acredito que também vai ter como uma grande marca uma comunicação para a paz. O Papa Leão XIV foi colocando muitos elementos nos seus discursos, do chamar para a paz, de iniciar o seu discurso com a paz. Então ele faz este apelo para que a gente produza e seja uma comunicação desarmada e desarmante. Então acho que ele vai levar isso bastante adiante. E um outro elemento que é importante destacar, que diz muito respeito a nós, que foi na própria escolha do seu nome, né? O Leão XIV, fazendo uma referência ao Leão XIII, que viveu num período de grandes mudanças naquela época, mudanças no modo de trabalho, grandes revoluções, e ele agora destaca a revolução tecnológica e da inteligência artificial. Então podemos esperar que vai ser um Papa, não só pela sua formação, ele é matemático de formação, mas que podemos esperar alguém que vai olhar também para essa relação da comunicação, da inteligência artificial e do trato com as tecnologias. Marcos, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do nosso programa, mas aproveitando a sua participação, inclusive hoje você está aqui em Natal para participar do Jubileu do Mundo das Comunicações, reunindo aí todos os comunicadores da nossa arquidiocese. A gente não pode deixar de pedir a você que deixe uma mensagem aos comunicadores da nossa arquidiocese, aos pasconeiros e pasconeiras, neste dia especial em que a gente celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Bom, a mensagem que eu deixo é o seguinte, pode até parecer redundante, mas não tenham medo da esperança. Acho que quem crê precisa de renovar e reafirmar essa esperança todos os dias. Às vezes, por mais que não seja fácil a gente cultivar a esperança em meio a tantas realidades desafiadoras, mas não tenha medo de cultivar a esperança no seu coração. Não tenha medo de
cultivar e fazer pequenos gestos para promover uma comunicação não hostil, pacificadora, para ser testemunha desse estilo de comunicação. Enquanto a gente ouve falar muito de tudo é Big Data, Big Tech, não tenha medo de fazer e de escolher pequenos gestos. Me lembro muito de Maria Teresa de Calcutá, que uma vez lhe perguntaram, né, se ela não acreditava que aquilo que ela fazia, que poderia ser em vão, que ela não estava, digamos, promovendo uma grande transformação no planeta. E ela respondeu que aquilo que ela fazia, era como uma gota no oceano. Pode não significar nada, mas o oceano seria diferente se faltasse aquela gota. Então, comunicador, e você que nos escuta, não tenha medo de, a partir desses pequenos gestos, ir gerando também esse contágio da mansidão, esse contágio da esperança, para que, juntos, se cada um resolver fazer um pequeno gesto, a gente poder, sem dúvida, construir um mundo melhor. Marcos Túlio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, e a gente ter tido essa oportunidade de refletir um pouquinho mais sobre essa mensagem tão bonita para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2025. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa e também à nossa arquidiocese. Muito obrigado, Luísa. Uma alegria sempre partilhar com vocês esse espaço e deixar a mensagem para que não tenham medo da esperança e não ter medo de ter esperança. Acho que é o grande impulso para esse dia. Pode até parecer assim contraditório ou estranho dizer isso, né? Não ter medo de ter esperança, porque a esperança já não nos lança para o medo, mas é porque às vezes a gente pensa que só se tem esperança diante de coisas grandiosas ou que é preciso fazer coisas muito grandes para ter esperança. Então você que nos acompanha pode e deve fazer isso a partir de agora já, nas pequenas coisas da sua vida, para ser uma comunicação que leve mais esperança e que faça realmente a diferença a partir das pequenas coisas. Mais uma vez, obrigada, Marcos, pela sua participação aqui no nosso programa, e a gente agradece a você também que ficou na nossa audiência aqui na Rural de Natal FM, a Rádio da Família. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você não sai da nossa sintonia, porque vem chegando a transmissão da missa diretamente da Catedral Metropolitana. Fique com Deus, um ótimo domingo e continue aqui na nossa sintonia.